Pessoal, dia movimentado na política brasileira, hein? De um lado a gente tem o Bolsonaro movimentando ele ali, né, com seus tanques, tal, da Marinha. Eu sei que já estava marcado, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso no vídeo. E por outro, para mim o que é o principal, a principal derrota para a nossa democracia, que é justamente o Congresso, principalmente a Câmara dos Deputados no momento, liderado pelo Arthur Lira, fazendo força para votar o distritão, um modelo de votação no qual os que estão ali tendem a continuar, ou seja, a renovação política vai praticamente por água abaixo. É sim um golpe. Se vocês querem entender o que eu estou falando, e muito mais sobre geografia, geopolítica, atualidades, polêmicas, notícias, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Não esquece também, galera, a plataforma completinha de geografia e atualidades para você pré-vestibulando e concurseiro, link na descrição. Bom, vamos entender o que está rolando. Primeiro sobre a questão dos tanques, né? Era uma coisa que já estava programada há alguns meses, de fato, ia sair lá do Rio de Janeiro, ia chegar até Brasília, mas não ia, galera, necessariamente passar em frente o Palácio do Planalto. Essa mudança de rota, em tese, foi para a Marinha entregar um convite para o Bolsonaro. O Bolsonaro supostamente chamou os outros líderes dos poderes, né? O Fux, o Arthur Lira, o Rodrigo Pacheco, ou seja, os líderes do Legislativo e do Judiciário, mas eles não quiseram participar. Ou seja, ficou uma coisa muito voltada no Bolsonaro. Lembrando que recentemente, galera, o Bolsonaro, ele promoveu mais de 100 generais, né, para marechais, ou seja, foi uma promoção estranha, porque geralmente isso só acontece em situações de guerra, e a gente sabe que os chefes dos poderes, né, das três grandes forças, né, da Marinha, da Aeronáutica, do Exército, também recentemente foram trocados. Mas essa manifestação bem no dia em que tem a votação do voto impresso, sendo que está praticamente derrotado, soa, claro, né, como algum tipo de ameaça, etc. Eu sei que tem as duas visões, né? Tem a visão, não, na verdade é coincidência, pô, ele entrega mesmo de qualquer jeito. E tem outra visão, que eu particularmente coaduro mais, que é uma tentativa de pressão em cima dos parlamentares. Pensou que não vai dar certo, né? Porque o parlamentar que trocar o seu voto somente porque teve um desfile de tanques, pô, o cara vai ser chamado de covarde, etc. Então acho que não, enfim. Talvez fosse uma tentativa, talvez fosse muito mais jogar para a plateia, né, parte do Bolsonaro, tá bom? Mas isso não acho que afronta tanta democracia, pelo menos não nesse momento. O grande problema está sendo a mudança que ninguém está comentando, né? A gente está falando de voto impresso, de tanque, etc. Enquanto isso, por baixo dos panos, a gente está tendo a nossa Câmara dos Deputados mudando a regra do jogo para o chamado distritão. Basicamente, tá? Eu sei que é um pouco técnico, mas vamos entender como que funciona. O nosso sistema de eleição hoje é um sistema de voto aberto, né, de lista aberta, proporcional de lista aberta. Como que funciona? Basicamente, você tem ali, por exemplo, na nossa Câmara dos Deputados, 513 vagas. Cada uma das vagas, né, cada um dos estados vai mandar um determinado número de representantes para lá. Então, São Paulo manda alguns, tal, de acordo com o número da população. E para saber quais vão ser eleitos, é um sistema proporcional. Não é quem tem mais voto ganha. É um sistema proporcional, no sentido que, por exemplo, a gente faz uma continha, que é o chamado quociente eleitoral. Você pega o número de eleitores que tem no seu estado e você pega o número de cadeiras e vê quanto que o partido mereceria ter de votos para colocar uma pessoa naquela cadeira, né? Então, talvez vocês se lembrem, né? Vou votar, sei lá, candidato X do PSDB, por exemplo, tá? Quando eu voto nesse candidato X do PSDB, eu não estou votando somente no candidato X, eu estou votando também no PSDB. Porque o PSDB ele vai pegar todos os votos que ele teve, vamos falar que o quociente eleitoral deu 100 mil, por exemplo. Isso quer dizer que para o PSDB eleger um deputado federal, ele vai ter que ter 100 mil votos. Quando eu voto nesse candidato X do PSDB, o meu voto vai para o candidato X, obviamente, mas vai principalmente para a legenda, para o PSDB. Tanto que tem aquelas propagandas, né? Ó, se você não tem candidato para votar, vote na legenda do PSL, na legenda do PSDB, etc, né? E aí, vamos imaginar, era 100 mil. O PSDB teve 800 mil votos, por exemplo. Isso quer dizer que o PSDB ele vai poder colocar 8 deputados federais. Né? Quociente eleitoral 100 mil, teve 800, 8. E aí ele pega dos deputados federais que o PSDB teve e coloca os 8 que foram mais votados. Esse é o nosso sistema hoje, tá? Isso fez, claro, né, algumas distorções. Você pega, por exemplo, candidatos que foram muito bem votados. Por exemplo, Eduardo Bolsonaro foi muito bem votado no PSL, vai fazer com que o PSL inteiro tenha bastante votos. Então pessoas que também não foram tão bem votadas assim no PSL acabem entrando. Ou então o caso mais clássico, né, o do Tiririca. O Tiririca foi votado com uma forma de protesto, gracinha, sei lá o que foi aquilo que ele foi votado. E aí ele levou um monte de gente junto com ele, pessoas que, tipo, quem votou no Tiririca possivelmente nem sabia que estava entrando junto com o cara, né? Mas, em tese, é um sistema interessante. Por quê? Porque quando eu falo, por exemplo, de uma bancada federal, os 513 deputados, vamos imaginar que, por exemplo, eu sou um cara de direita, gosto muito do PSL. Nossa, meu sonho é o PSL, né? Adoro os caras. O que eu faço? Quando eu voto, sei lá, no Alexandre, aqui não é mais, né? Mas, sei lá, na Carla Zambelli, por exemplo, que é do PSL, eu gosto da Carla Zambelli,
por isso que eu vou votar nela, mas eu também gosto dos deputados que compõem, teoricamente, a bancada do PSL, porque se é uma bancada, se é um partido político, todo mundo, teoricamente, tem mais ou menos o mesmo tipo de pensamento. Então, eu coloco a deputada que eu gosto e ajudo o partido dela, a bancada dela, a ter mais pessoas que confirmem o pensamento dela. Porque não adianta ter um deputado federal, a ideia é que você tenha uma bancada que consiga fazer força. Porque, sei lá, vamos pegar agora, sou de esquerda, então eu vou votar no cara que é do PT, por exemplo. Eu votando no cara que é do PT, eu vou dar o voto para ele pro partido, e aí mais pessoas do partido do PT vão entrar para fazer, sei lá, votações contra o governo federal, a favor do, sei lá, programas sociais, distribuição de renda, etc. Então, em tese, é interessante. Eu sei que existem inúmeras críticas, por quê? Porque, de fato, os partidos políticos hoje, grande parte, né, alguns ainda têm uma ideologia bem determinada, mas grande parte eles são mais fisiológicos. São chamados partidos do centrão. Pô, você pega qual que é a ideologia política de grande parte dos partidos políticos? Nenhum, eles vão com a maré, né, de fato. Mas, em tese, esse sistema ele é relativamente interessante. Dá para ser discutido? Claro que dá. E é justamente isso que estava sendo proposto, essa reforma política nas últimas eleições. Para alguns tipos de sistema. O sistema distrital, o distrital misto e o distritão, que é com certeza o pior de todos, que é o que infelizmente está sendo votado. Vamos entender cada um deles, pessoal. O sistema de distrital, ele parte da premissa que a gente vai ter que dividir cada estado que vai colocar os seus representantes em distritos, em porções. Não sei exatamente como... Eu vou pegar o caso de São Paulo, tá? Que é o que eu mais conheço, obviamente moro em São Paulo, mas cada estado teria a sua própria forma. Então vamos pegar, por exemplo, sei lá, um distrito seria a região metropolitana de Campinas, por exemplo, tá? E aí o que acontece? O cara que fosse se candidatar para deputado federal por São Paulo, ele concorreria somente no distrito dele. Então, só no distrito da região metropolitana de Campinas. Isso é interessante por quê? Porque vai fazer com que o candidato ele deva mais satisfação para a sua base eleitoral. Por exemplo, galera, eu posso votar, eu sou de São Paulo, né? Eu voto no deputado federal que é lá do Oeste Paulista, galera. Sei lá, eu moro aqui na capital, né? Sei lá, eu não vou conseguir pressionar o cara, eu vou estar distante dele. Agora, quando tem um sistema distrital, o cara que está sendo eleito pelo distrito é o representante da população daquele distrito. Aliás, cada distrito geralmente elege um só deputado federal. Isso faz com que a gente tenha embates, por exemplo. Então, sei lá, eu quero concorrer a deputado federal pelo distrito da região metropolitana de São Paulo, mas tem outros 30 que também querem. Então, a gente vai ter que debater entre a gente, mostrar para aquele distrito, região próxima da gente, que a gente merece a nossa vaga. Percebe? Fica uma coisa mais próxima do eleitor. Claro que existem outro benefício também, né? Só antes de falar das críticas. O outro benefício é que é muito mais barato. Pô, estou concorrendo pela região metropolitana de São Paulo. Eu não preciso viajar o estado de São Paulo inteiro fazendo propaganda, gastando fundo eleitoral. Eu fico só no meu nicho ali e eu vou representar aqueles caras no Congresso. A grande falha disso é porque, principalmente em âmbito federal, o cara que, por exemplo, ele prometer mais coisas para a sua base eleitoral, a tendência é que ele tenha mais votos. Só que tem alguns deputados federais que eles não têm uma promessa muito local. Eles têm uma discussão um pouco mais federal. Por exemplo, quero fazer uma reforma do Pacto Federativo. Pô, isso é uma coisa importante para a nossa federação. Só que o meu distrito não está se importando muito com aquilo. O meu distrito quer o quê? Que eu prometa abrir mais, fazer mais investimentos viários, abrir mais escolas, hospitais, etc. Então essas pessoas que têm algum tipo de pensamento um pouco mais federalista e um pouco menos local, eles vão perder popularidade. Por isso que o sistema que eu defendo não é o distrital e muito menos o distritão. Para mim seria o distrital misto. Como que seria o distrital misto? Você divide em distritos, né? Então ainda vai ter o voto distrital, aquele deputado federal que vai batalhar para conseguir fazer as ações locais e vai ganhar voto em cima disso. Metade das vagas são destinadas para essas pessoas e a outra metade das vagas continua da maneira como está hoje, ou seja, para candidatos que têm uma proposta um pouco mais federal e um pouco menos local. Vai ter que gastar um pouco mais de dinheiro? Vai, mas a tendência é que esses caras eles tenham um pouco mais de voz do que aquele cara que fica prometendo particularidades ou benefícios somente para aquela regiãozinha, tá? Então esse seria o distrital misto. O que está sendo votado hoje é o distritão, que é com certeza o pior. Qual que é a ideia? Você vai transformar tudo numa eleição... lembrando, né? A eleição, quando a gente fala do voto distrital, é uma eleição majoritária. Então, quem teve mais voto na região metropolitana de Campinas, entra. Quem teve mais voto na região metropolitana de São Paulo, entra. E por aí vai, tá? Já no sistema, no distritão, você vai transformar o estado inteiro num distrito. Então, seria uma eleição majoritária no distrito inteiro. Qual que é o grande problema disso? Primeiro, hoje, com esse sistema proporcional, né, de lista aberta proporcional e tal, os partidos políticos, eles fazem força para que mais pessoas se candidatem. Porque quantos mais candidaturas a gente tiver, mais votos o partido vai ter, mais gente vai conseguir ser eleita, né? Mais voto vai ser pela legenda para conseguir eleger congressistas. Então, a renovação política, ela tende a ser um pouco mais intensa. O partido faz força para que mais gente se candidate e represente o voto na legenda, tá? Com esse sistema de distritão,
Quanto mais gente você colocar na sua legenda, teoricamente são pessoas que têm o mesmo tipo de pensamento, concorda? Então, o que, que vai acontecer? Você vai acabar dividindo os votos. Então, aquele cacicão, aquele que já faz parte, né, por exemplo, dos deputados federais, etc., esse cara não vai querer que mais pessoas concorram no seu partido. Porque mais pessoas concorrendo seria mais desvio, seria mais separação de votos. Então, sei lá, eu gosto muito do PDT, por exemplo. Se só tem 3 candidatos do PDT, eu vou ter que escolher entre os 3 para votar. Agora, se tem 100 candidatos do PDT, eu vou ter que escolher entre os 100 para conseguir votar. Percebe que a tendência é você separar um pouco os votos? Então, no sistema do distritão, você vai ter muito menos candidatos concorrendo, a tendência é que sejam as mesmas pessoas que já estão lá, e uma separação muito menor, inclusive, do fundo partidário. Porque o fundo partidário, ele é o fundo eleitoral, né, o fundo partidário eleitoral principalmente, ele é destinado para essas candidaturas. Pô, se hoje já é muito estranho, né? Porque quem faz a separação do fundo eleitoral é o presidente do partido político. Ele vai lá e fala assim, ah, não, eu quero que o Ricardo receba X, eu quero que o Carlos receba tanto. Obviamente, isso já favorece os amigos do presidente do partido, tá? Agora, imagina num sistema que é distritão e poucos candidatos vão concorrer para não dissolver a votação. Você vai ter 3, 4 candidatos que vão receber todo o dinheiro do fundo eleitoral. Aí a gente vai ter campanhas caríssimas, com, sei lá, 30, 40, sei lá, 50 milhões de reais, sei lá quanto que vai gastar, e uma renovação política muito menor. Os estudos comprovam, galera, que se já fosse um sistema do distritão na votação passada, desconsiderando, tá, que os partidos não iam querer colocar todos esses renovadores da política, todos esses novos candidatos, grande parte das mulheres, minorias, tal, não seriam sido eleitos. O que teria seria uma renovação do centrão, esse centrão fisiológico que vai de acordo com a maré política. Ou seja, para mim, esse é o verdadeiro golpe que está rolando e pouca gente está falando. Para nossa sorte, para nossa torcida pelo menos, para isso passar, né, tem que passar pela Câmara, o que realmente pode até acontecer, a não ser que a gente não faça pressão política. E o Senado tem que aprovar também. O Rodrigo Pacheco disse que de maneira nenhuma o distritão passa pelo Senado. Será, galera? É pagar para ver. Deu para entender o que está rolando? Como que funciona o sistema do distrital, distritão e tal? Se vocês curtiram o vídeo então, pessoal, já deixa seu like, se inscreve no canal e tamo junto. Beijos, abraços e